sextou aqui na Hora do Enem, o programa mais tradicional sobre o Enem da TV brasileira. Estamos conectados porque queremos ver você preparado para as provas, para o ensino médio e para a sua vida, sabendo lidar da melhor forma possível com todas as questões que rodeiam e norteiam a sua vida e sua rotina, porque o sucesso é acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. E por isso, no programa de hoje, vamos conversar com a consultora de imagem e estilo Romelo e assistir a teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula de química abordando eletrólise. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial e inspiradores de estudantes como você. Hoje, o estudante de matemática da UFOB, na Bahia, Alisson de Oliveira Nunes. Então, concentre-se, tire qualquer distração do seu lado e fique ligadinho, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje vamos falar da importância da vestimenta para a hora do Enem, para o dia da prova. Com isso, eu vou conversar com a consultora de imagem, Rosângela Mello. Bem-vinda à Hora do Enem, Rô! Oi, Tati. Prazer estar aqui com você novamente. Obrigada pelo convite. Prazer é sempre meu. Ou vamos falar um pouco da importância da roupa no dia da prova do Enem. Bom, a roupa influencia muito o nosso humor, né? O nosso comportamento, a nossa segurança. Então, para você se sentir confiante no dia da prova, você precisa estar usando algo que te deixe com essa confiança, né? Então, assim, tem que pensar, primeiro, na temperatura, né? Se você mora numa região fria, você vá preparado levando um casaco para não sentir frio na hora da prova, porque se você sente um frio, isso vai tirar um pouco do teu foco. Se mora numa região muito quente, pensando numa roupa confortável, uma roupa fresca, que deixe o corpo respirar, porque você também não quer ficar sentindo calor. Então, você tem que pensar nisso também, no seu bem-estar, porque você tem que estar numa temperatura boa para você ter foco o quê? Na prova, e não naquela sensação de frio ou na sensação de calor, tá? Então, roupas confortáveis, roupa de preferência que você já tenha usado algumas vezes e se sinta bem, nada que aperte, nada que pinique, para as moças, nada de salto alto, porque às vezes você precisa, né, correr por causa de um horário, transitar de um lado para o outro, isso, né, pode gerar um desconforto. Então, sapatos confortáveis, roupas confortáveis, peças frescas ou peças mais frias. Então, pensando o que no seu bem-estar, como eu estou me sentindo, porque se eu estou me sentindo segura com aquilo que eu estou vestindo, eu tenho mais foco na prova. Se eu fico insegura, se isso aqui tá bom, essa manga tá caindo, ou essa roupa tá apertada, e você vai ficar com a atenção naquele ponto, e aí você acaba perdendo ponto na sua prova, que é o que mais importa, né? Um detalhe também que é bom ter atenção gente, a perfume, né? Perfume é uma coisa que incomoda bastante as pessoas que são alérgicas, as pessoas que não conseguem mesmo ficar muito próximo de cheiro. Então, assim, se eu vou usar um perfume, que seja uma coisa bem leve, bem sutil. Com certeza. E Rô, alguma dica de cor para o dia da prova, de usar? Então, a cor, você pode também pensar naquele ponto amarelo, porque o amarelo é uma cor que traz foco, traz concentração. Então, se você pode usar algum elemento num tom amarelo ou num tom laranja, que te deixa mais alerta, né, mais focado, mas não necessariamente tem que estar toda nessa cor, ou estar com uma peça, às vezes, numa cor que você não gosta. Mas, às vezes, um ponto, uma meia, um detalhe, um acessório, alguma coisa que, de repente, o seu olhar vai para aquela cor e aí o teu cérebro já entende que é um momento de focar. Né? Então, acho que pode trabalhar aí dentro do amarelo vibrante, que acho que dá certo. Rô, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. É importante, gente, acreditar em você, né? Confie em você. Você estudou para isso, então, assim, você vai conseguir o resultado que você quer, né? Então, prepare o seu cérebro e já saia de casa afirmando assim, eu já consegui. E aí, com certeza, você vai conseguir, você vai ver.
E já deu tudo certo. Rô, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem, dando essas dicas importantes de vestimenta e espero você numa próxima oportunidade. Com certeza, foi um prazer, Tati. O Obrigada. prazer foi meu, gente. Essa é a Rosângela Mello, consultora de imagem, aqui na Hora do Enem. E vamos falar do nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br ou mire a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela para saber como aderir. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí, apresentando a teleaula do dia, uma super aula de Química abordando eletrólise. E lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. Então, é com você, Lande! Hora do Enem no ar, falando de Química! A nossa convidada ainda é estudante do ensino médio, mas já mergulhou na pesquisa científica. E preocupada com um assunto sério, ela desenvolveu um método de detecção de drogas que pode evitar crimes como o Boa Noite Cinderela. A gente conversa com ela, Isabela Dada, daqui a pouquinho. Porque antes, vem pra cá, professor Luiz Cláudio Gonçalves. Fala aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Muita gente pensa que a química é abstrata, tá muito distante, mas ela é fundamental pra gente ler e interpretar o nosso dia a dia. Tá certo, professor? Tá certo, Leandro. O negócio é o seguinte, a gente se prende a conceitos, né? A química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e transformações. Para com isso, vamos entender a química no dia a dia. Imagina só na hora que eu vou cozinhar. Eu tenho que acender aquele fogo, o gás de cozinha vai queimar e vai ser transformado em outra substância, CO2 e água. Olha só a química no cotidiano. Imagina só a gente com aquela dor de cabeça, vamos tomar aquele remédio. Eles são feitos aonde? Nas indústrias farmacêuticas. A base da indústria farmacêutica é toda da química. Ainda vai falar ainda da nossa respiração. A gente respira o quê? Oxigênio. Então tá aí a química presente do nosso dia a dia, Leandro. Show de bola. Agora, professor, qual a principal diferença entre um fenômeno químico e um fenômeno físico? Vou te dar um exemplo. Eu pego água líquida, coloco essa água líquida no congelador. Ela virou gelo, só mudou o estado físico. Então estamos diante de um fenômeno físico. Se fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza das substâncias, os fenômenos químicos são aqueles que alteram a natureza das substâncias. Peguei um papel, que é feito de celulose, taquei fogo nesse papel. Vai continuar sendo papel? Não. Vai virar o quê? Cinzas. Então, a transformação da natureza da substância. Essa é a grande diferença. Bom, você trouxe uma questão que tem um pezinho lá na física, né? Tem bateria, corrente elétrica, é de eletrólise, interdisciplinaridade clássica do Enem, né? Perfeito, perfeito. O que a gente tem? A eletrólise está dentro do conteúdo de físico-química, está dentro da eletroquímica, que vai dividir a eletroquímica em pilha e eletrólise. Então, bora dar uma revisada nesse assunto? Claro, com certeza. Pode ser? Esse assunto, como a gente acabou de falar, ele faz parte de eletroquímica. Caramba, quando a gente fala de eletroquímica, a gente vai dividir em pilha e eletrólise. O que é a pilha? A pilha é quando eu transformo a reação química em energia elétrica. A eletrólise, ela já vai fazer o contrário. Ela vai transformar a energia elétrica em reação química. Aí, a pilha vai ser um processo espontâneo. Imagina só o meu relógio funcionando normalmente. Eu tô ligado na tomada? Não. Tá havendo um processo espontâneo. Isso é a pilha, um processo espontâneo que transforma a reação química em energia elétrica. Já a eletrólise vai ser um processo não espontâneo. Então, como são processos inversos, um
eu trabalho sem a presença da energia elétrica inicial. O outro, eu preciso da presença da energia elétrica inicial. A eletrólise, que é o que diz a questão que a gente vai resolver daqui a pouco, ela vai se dividir em duas partes. A gente tem uma eletrólise chamada de eletrólise ígnea e tem a eletrólise chamada de eletrólise aquosa. Duvido. Adivinha qual que tem água? Opa, aquosa. A eletrólise aquosa. Agora, calma aí. O que vem a ser essa eletrólise aquosa? Eu vou apagar aqui, ó. A eletrólise é o seguinte. Imagina que eu tenha o sal de cozinha. E esse sal de cozinha, a temperatura ambiente, ele é sólido. Eu aqueço isso aqui para transformar esse NaCl em NaCl líquido, ou seja, uma temperatura muito alta. Quando eu faço isso, na ausência de água, eu estou falando da eletrólise ígnea, eu vou ter a quebra do íon Na+ em Cl-. Então tá lá, ó, Na+ e Cl-. Aí, na eletrólise, eu tenho o catodo, que é o polo negativo, e tenho o anodo, que é o polo positivo. O K todo, quem vem para ele é o cátion. O positivo é atraído pelo negativo. Quando chega no cátodo, ele ganha elétron. Ao ganhar elétron, ele se transforma em sódio 0. Repara, ganhou elétron e diminuiu o NOx, reduziu o número de oxidação dele. Se o cátion vai para o K todo, o ânion vai para o A todo. Então o ânion, que é o Cl-, veio para cá. Aqui, ó, no anodo, o que acontece com o cloro? O cloro, ele perde esse elétron e vira cloro 0. Olha só que macete maneiro. O cloro que eu estou formando aqui é o cloro gasoso, tá? É o gás cloro nessa obtenção da eletrólise ígnea. E, caramba, se eu estou transformando ele em gás, tem um macete legal. Como é que eu vou saber que tem esse doisinho aqui no final? Fácil. Tudo que terminar em gênio e que for gás, tem um doisinho no final. Oxigênio, não é O, é O2. Hidrogênio, não é H, é H2. Nitrogênio, não é N, é N2. Caraca, Luiz, o que tem a ver o cloro? Cloro não termina em gênio. Sim, mas o cloro, ele é o mais famoso lá da família 7A. E o nome da família 7A é halogênio. Se ele não termina com gênio, ele liga para ele e fala o quê? Halogênio. E é por isso que tem um doisinho no final. Essa eletrólise que eu fiz é eletrólise ígnea. A próxima que a gente vai trabalhar, que é a questão que caiu no Enem, eletrólise o quê? Aquosa. Aquosa. Qual é a única diferença? Vai entrar o que aqui embaixo, além do NaCl? Água. A água. E é isso que a gente vai ver agora. Questão 95 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção de gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Aí ele te deu lá essa célula eletroquímica. Beleza. Aí ele fala assim, ó, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Ele está falando do NaCl. Lá no NaCl, eu tenho lá a eletrólise aquosa, né? Vai haver uma disputa entre os íons. Por que isso? Olha só que interessante, né? A gente está falando de uma eletrólise aquosa. O cátion vinha para onde? Para o cátodo. O ânion vinha para onde? Para o anodo. O problema agora é que na eletrólise aquosa, eu tenho esse sal aqui que está junto da água, está em solução aquosa. Então, ó, pinta a água aqui e a água ela também vai se ionizar. Ela vai se ionizar em íons H+, e íons OH-. Lembra da história? Ó, eu tenho que no cátodo, quem é que vem? O cátion. Só que agora eu tenho dois cátions. Eu tenho o sódio mais e o H+. Quem é que vem para cá? Ih, legal. No anodo vem um ânion. Só que olha o problema. Eu tenho dois ânions, Cl- e OH-. Quem é que vem para cá? Só que é igual ao Highlander, Land. Só pode existir um. O que vai acontecer? Eles vão duelar entre si. E quem ganhar essa briga vem para o cátodo para sofrer a descarga elétrica. Opa, então, vamos voltar lá no slide? Bora lá. Olha só que legal. Na eletrólise aquosa, a gente já viu que tem a disputa entre os íons, né? E, ora, se é aquosa, tem a presença do H+. Olha o H+ ali no meio.
Pro cátion, a regra do cachorrinho. Olha só que maneiro. Família 1A, alcalino. Família 2A, alcalino terroso. E o alumínio. O hidrogênio, ele vai ganhar de todos esses caras. Todo mundo da família 1A, todo mundo da família 2A e do alumínio. E se for um cátion diferente desses? O hidrogênio vai perder. Os outros cátions vão acabar ganhando do hidrogênio. Os oxigenados, os fluoretos e nitrogenados perdem da hidroxila. Já os outros ânions vão ganhar da hidroxila. Vamos ver lá a questão? NaCl aquosa vai separar como? Na mais Cl menos. Foi isso que nós vimos. Opa, mas agora tem a presença da água. Então vamos lá. H2O formando o quê? H+, e OH-. E, legal, lá no cátodo, lá, não tem dois cátions? Sim. Como o sódio é alcalino, ele vai perder do H+. Pro H. Então, se ele vai perder do H+, quem é que vai pro cátodo? H+. O H+. Então, o cátodo, ó, aparece o H+. Show! H+ ganha elétron e vai virar o quê? Vai virar H2 gasoso. Claro, não é hidrogênio? Toda vez que eu formar um gás que termina em gênio, aparece doisinho no final. Aquele doisinho que apareceu lá na frente não é H2. Eu tenho 2 hidrogênios. Lá do outro lado, eu tenho que ter 2 H+ também. No anodo, a gente já sabe o seguinte, o anodo aqui, ó, é o polo positivo, tá, Lande? Aí a gente tem Cl- e OH-. Não tem disputa entre eles? Sim. A hidroxila só ganha de fluoreto. Cloreto é fluoreto, ou seja, cloro é flúor? Não. Ganha de ânions oxigenados. Lá no cloro tem oxigênio? Não. E ganha de ânions nitrogenados. Opa, lá no cloro tem nitrogênio? Não. Então quem vai ganhar é o cloro. Então o cloro vai lá para o anodo, aí ele vai virar gás cloro, vira Cl2, mais elétron. Só que não tenho 2 clórons aqui? Sim. Se eu tenho 2 cloros, vou ter que ter um 2zinho lá do outro lado. E aí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que achar a reação completa. Por enquanto, eu tenho 4 equações aí, tá vendo? Eu vou ter que somar todas elas para achar uma única equação. Só que para eu somar todas elas, eu vou ter que igualar as quantidades. Repara, quantos H+ tem no cátodo? 2. E lá na água, não tem um só? Sim. Então eu vou ter que multiplicar a equação da água toda por 2. Lá no anodo, quantos cloretos eu tenho? 2. 2 Cl-. E lá em cima eu tenho um só. Então vou ter que multiplicar a primeira equação também toda por 2. O que vai acontecer? Vai equilibrando. 2, 2 e 2. E lá em cima também. 2, 2 e 2. Porque eu balanceei a minha equação. Agora eu vou somar todas elas. Ó. O que tiver do mesmo lado na seta, ó, 2H+ está no cátodo, tá vendo? Antes da seta. Sim. E lá em cima na água, eu tenho 2H+ depois da seta. Vou poder cortar H+ com H+, vou poder cortar Cl- com Cl-, vou poder cortar 2 elétrons com 2 elétrons. Depois que eu corto isso tudo, eu vou somar todas as etapas. O que sobra antes da seta? 2 de NaCl mais 2 de água, setinha para o lado, produzindo o quê? 2 Na+, mais 2 OH-, formando Cl2 mais H2. Repara, tem 2 Na+ com 2 OH-, se eu juntar, eu produzo 2 de NaOH. Então vai lá, juntando 2 de NaOH. Na questão, ele pergunta o que eu produzo. Ora, eu produzi gás cloro e produzi NaOH. Gabarito, letra D. O segredo da química, física e matemática é você resolver muito exercício. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Nossa convidada é uma estudante do ensino médio apaixonada pela química. E ela transformou essa paixão em um projeto científico capaz de combater um problema social. O assunto é sério. Ela desenvolveu um método para identificar drogas em bebidas alcoólicas e, assim, evitar o crime Boa Noite Cinderela, aquele em que assaltantes ou agressores dão uma bebida para a vítima que fica inconsciente. O nome dela é Isabela Dada. Seja bem-vinda. Tudo bem? O que é exatamente esse projeto? Eu já desenvolvia iniciação científica na minha escola, antes de começar ele, eu fazia um outro projeto, mas esse foi um tema que eu sempre quis trabalhar, porque é um tema muito presente na região onde eu moro. Então eu comecei a fazer algumas revisões bibliográficas, procurar alguns artigos, até que eu tive a ideia para desenvolver esse projeto.
Então eu encontrei um reagente químico que, quando entra em contato com certos tipos de drogas, as drogas benzodiazepínicas, como o alprazolam, o clonazepam e o diazepam, ele produz uma reação colorimétrica, que é visível ao olho nu. Então ele muda de cor e é muito fácil de perceber isso. Eu realizei os testes com esse reagente químico e eu percebi que ele consegue fazer essa ação mesmo quando essas drogas estão diluídas em álcool. E dessa forma eu tive a ideia, então, de utilizar essa descoberta para que as pessoas pudessem realmente se proteger. E por isso eu desenvolvi um protótipo, que é uma pulseirinha, que pode ser utilizada em qualquer lugar para testar bebidas quando a vítima sentir que tem necessidade. Então, ela é uma pulseira que é dividida em 2 partes, e uma das partes vai conter esse reagente químico e a outra não vai conter nada para servir de comparação. Aí você só precisa pingar um pouquinho da sua bebida na pulseira, e se uma das partes mudar de cor, significa que a bebida foi adulterada e não é segura. E quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu percebi que não era um problema só brasileiro, mas mundial, que está presente em vários países com várias drogas diferentes, com vários intuitos diferentes. Então, eu já estava querendo trabalhar com esse tema, até que isso aconteceu com uma amiga minha. Então, a gente estava numa festa e ela passou mal, assim, e na hora a gente percebeu que ela tinha sido drogada. E aí, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu resolvi realmente começar a trabalhar nesse projeto. Seu projeto envolve questões como violência e gênero. Unir sociologia e química sempre foi uma vontade sua? Química e sociologia sempre foram 2 das matérias que eu mais gostei de estudar na escola. Então é muito legal poder juntar essas 2 coisas em um projeto só, ao mesmo tempo que é meio triste, porque essa é uma parte da sociologia que acaba mexendo bastante comigo. Mas ao mesmo tempo é muito legal, porque é um problema que eu consigo ver que eu tô encontrando uma maneira de resolver. É muito importante a gente poder fazer essa interdisciplinaridade num projeto científico, porque quando a gente vai entrando para a faculdade, mestrado e doutorado, a gente vai se especializando cada vez mais. Então, no ensino médio é uma oportunidade muito legal que a gente tem de trabalhar com tudo que a gente quiser, qualquer ideia que a gente tiver, a gente só precisa achar um professor orientador parceiro e a gente consegue desenvolver até o protótipo mais louco que a gente achou que era impossível. É uma possibilidade bem legal. E durante a pesquisa, quais foram os maiores desafios? A primeira parte foi encontrar bibliografia sobre isso, artigos científicos, porque, infelizmente, não é uma coisa que as pessoas estão falando. Então, a maioria das referências que eu encontrei, elas não eram acadêmicas, eram mais de baladas, fazendo propaganda, jornais, dando notícias, e foi assim que eu consegui começar a juntar informação para poder fazer esse projeto. Depois disso, eu não encontrei nenhuma solução parecida com o que eu queria fazer. Então, eu não tinha nenhuma base para pegar uma metodologia científica e tentar adaptar ou replicar. Eu tive que buscar artigos de diversas outras áreas para poder chegar na minha metodologia. Então, eu tive que analisar muitas estruturas químicas, muitos reagentes diferentes, para ver o que eu achava que ia funcionar e o que não ia funcionar. Depois disso, eu fui para o laboratório, testar tudo isso que eu tinha encontrado, e depois eu comecei a desenvolver o protótipo. Então, eu comecei a mexer com impressora 3D e uns programas de design e essas coisas, que eu não tinha a menor ideia. Eu comecei a aprender tudo do nada. Tive a sorte de encontrar 3 professores muito legais que me ajudaram muito nesse projeto. Foi a professora Flávia, minha orientadora, o professor Cláudio, meu co-orientador, e o professor André. Ele é professor de informática de outra escola, de outro campus do IFRS, lá de Porto Alegre. E eles têm um Fab Lab lá. Então, eles têm todo o material de um laboratório de informática, com impressora 3D, coisa para cortar e essas coisas. E esse projeto foi para a Febrace, é isso mesmo? Foi, sim. Conta pra gente a sua experiência. Então, foi a minha 2ª vez na Febrace e é uma feira que eu sou completamente apaixonada, porque é incrível estar lá. A Febrace é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, já está na 16ª edição, se não me engano, e sempre reúne vários estudantes do ensino médio do Brasil inteiro para mostrar seus projetos em diversas áreas. Então, a gente tem desde robótica até ciências humanas. Então, a gente faz muito contato, tanto com outros estudantes do ensino médio, quanto com outros professores e doutores que podem nos auxiliar sempre. Além de fazer amizades que vão levar para sempre. Você pensa em seguir carreira na área? Eu gosto muito da química e eu quero ir para uma área que com certeza vai envolver bastante química, mas acho que um pouco mais de biologia, porque eu quero fazer medicina. Eita, medicina é um curso concorrido, né? É difícil. E você faz o Enem esse ano. Faço. Muito ansiosa? Muito ansiosa. E como você consegue conciliar, assim, estudos com os projetos e tudo mais? É complicado. Como eu tô no último ano do ensino médio, antes de começar, nas férias, assim, eu coloquei na minha cabeça, tá, não, ok, então esse ano eu vou estudar pro Enem, vou me dedicar a essas coisas. E aí surgiu um projeto de pesquisa que eu fiquei completamente apaixonada e eu comecei a ir pra feira e desenvolver o projeto e acabou tomando muito do meu tempo, sabe?
Então, eu meio que decidi que eu ia aproveitar o meu último ano de ensino médio para fazer o que eu realmente gostava, que era pesquisa, já que depois, quando eu for para faculdade, vai ser diferente do que eu faço agora. Então, eu aproveitei todo esse primeiro semestre para fazer o que eu realmente gostava e eu não dei muita bola pro Enem, assim, eu decidi que eu não ia me importar com isso e nem ficar nervosa. E agora que tá chegando perto, eu tô ficando nervosa e eu tô tentando correr atrás do tempo perdido. As pessoas não estranham em te ver como cientista tão jovem, porque a gente tem aquela imagem, né, de um senhor, né, cabelos brancos e tudo mais. Elas estranham bastante. Às vezes, quando uma pessoa que não tá muito familiarizada conversa comigo sobre esse universo de pesquisa no ensino médio e tal, as pessoas ficam muito impressionadas, sabe? Elas falam, tipo, como é que vocês conseguem fazer isso? Mas não é difícil, a gente tem que querer e a gente tem que ser incentivado, sabe? Porque no ensino médio, os alunos são muito criativos, a gente tem muita ideia para pôr em prática. Infelizmente, na maioria das escolas do Brasil, a gente não tem incentivo para fazer isso acontecer. Por isso que a gente tem essa ideia tão errada de um cientista, sabe? E aí, quando as pessoas veem um aluno de 17, 18 anos fazendo isso, elas ficam apavoradas, mas isso deveria ser uma coisa comum, que deveria ser incentivada. Porque a gente tá vendo os problemas, a gente tá muito antenado nos problemas, a gente sabe como resolver eles, e às vezes ninguém nos dá confiança para fazer o que a gente quer. Típico da adolescência, né? Exatamente, exatamente. E aí, então quando a gente encontra um ambiente para fazer isso, é muito legal, porque a gente consegue colocar projetos como esse e vários outros projetos incríveis em prática. E no Janela do Enem de hoje, nós vamos conversar com o Alisson, direto da Bahia. Tudo bem? Bem-vindo, Alisson! Tudo bom? Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho de como você se organizou para passar no Enem desse ano. Cada dia tinha uma matéria nova que eu ia estudar. Por exemplo, dia de segunda eu estudava física, dia de terça eu estudava geografia e assim vai, sempre intercalando entre as áreas do conhecimento. Para quando chegasse a hora do Enem, eu tivesse visto a maior quantidade de conteúdos possíveis para me ficar mais antenado para poder responder as questões. E sempre no final do mês, eu respondia um simulado, ou então respondia várias questões e exercícios com os conteúdos que eu estudei durante aquele mês, para poder reforçar o conteúdo que foi estudado. E você separava em torno de 2, 3 horas para o estudo diariamente? Quando dá, no mínimo, mas basicamente isso, 2, 3 horas. Que teve, quando, por exemplo, época que não tinha aula, por exemplo, estudava de manhã, via videoaula pela manhã, pela tarde eu fazia resumo e tal, e pela noite eu fazia um exercício do conteúdo que eu estudei durante o dia. Entendi. Agora, esse quadro a gente usa justamente para inspirar outros jovens. Eu queria que você desse uma mensagem para quem está nos assistindo. Ter um objetivo de vida é muito importante, pois vocês podem se empenhar muito mais e nunca desistir dos seus sonhos. Então, o que vocês terem para fazer, terem para oferecer ao mundo, façam com vontade, com esforço, que eu sei que muitos de vocês poderão mudar o mundo com o empenho de vocês. Quero te agradecer muito pela presença aqui na Hora do Enem, Alisson. Obrigado. Gente, esse é Alisson, direto da Bahia, aqui com a gente na Hora do Enem. Chegamos ao final do programa de hoje, mas é importante lembrar que estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU, que tem o objetivo principal de chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então era considerado inesgotável. Vocês, estudantes, fiquem ligadinhos, porque esse tema é muito cobrado nas provas. E se você perdeu algum programa durante a semana, não fique preocupado, pois temos a Maratona Hora do Enem aos sábados, às 13 horas e domingo, às 6 horas da manhã, com tudo que rolou durante a semana. Nosso canal no YouTube também está ativo. Queremos ver você estudando e se preparando aqui pela TV Escola. Tire uma foto e marque a gente também pelas redes sociais com a hashtag Hora do Enem e marque também a TV Escola no @TV Escola e essa apresentadora pela @Tatiana D'Angelo. Nós queremos conhecer os rostinhos que estão aí por trás da telinha e ter mais interação com você, porque aqui estamos cada vez mais conectados.
E para maiores informações do curso intensivo multiplataforma, acesse o nosso site www.horadoenem.org.br. Siga em frente. É preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie e tenha fé, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. Um bom final de semana para todos vocês, bons estudos, divirtam-se também e na segunda-feira tem mais Hora do Enem para vocês. Até lá!